que nós fizemos desde 97 para cá, e aí depois termino com a palestra. Eu tenho aqui 1 hora? É longo? 1 hora? Vou colocar aqui e vou atrasar um pouco. Bem, então, primeiro eu vou começar falar sobre a história do Observatório Bicrópio e do Observatório Sonia. E muitas pessoas me perguntam por que esse nome de Bicrópio. Né? Bem, então, toda a nossa história aí de observação, ela começa aqui nessa montanha lá em Minas Gerais, que fica aproximadamente uns 35 quilômetros em linha reta de Belo Horizonte, dá uns 50, 60 em estrada, né? Chamado Serra da Piedade. Tá? Então, aí está a Serra da Piedade, aqui em cima fica até hoje o Observatório da Universidade Federal de Minas Gerais, e aqui embaixo fica o nosso observatório. E, por incrível que pareça, nós temos muito mais noites livres aqui do que lá em cima. Por quê? Porque aquele lado lá é o leste, então toda a umidade do ar, ela vem do mar, e ela acaba se formando aqui, parando aqui em cima. Né? E depois de umas 2 ou 3 horas, aí que ela desce para baixo aqui. Então, geralmente, a gente tem a noite inteira limpa e lá em cima não. Bem, então, de 1970 a 1973, foi criado aí o Observatório da UFMG e a cúpula do CEAMIG. O CEAMIG é o Centro de Estudos Astronômicos de Minas Gerais. Tá? E esse Bicrotas deve-se ao casal Bicrota, Henrique e a dona Zeninha Bicrota. A dona Zeninha, ela era uma apaixonada por astronomia, e o marido era apaixonado por ela. Né? Então, ele queria satisfazê-la, né? E ele era dentista do governador, então ele tinha uma certa influência ali no governo. Né? E ele, então, a universidade, ela construiu o observatório lá e faltou verba para completar o observatório. E aí o doutor Henrique Bicrota, ele entrou na jogada e arrumou a verba necessária, né? E eles eram os fundadores do CEAMIG, o Centro de Estudos Astronômicos de Minas Gerais. Então, por isso que foi construído o observatório, e lá nós tínhamos também, não uma cúpula, mas um local para construir uma cúpula do observatório. Aqui está o Observatório da Serra da Piedade. Foi talvez aí um dos primeiros observatórios a formar astrofísicos aqui no Brasil. Né? Hoje ele está meio, vamos dizer assim, abandonado, né? Não se faz mais trabalhos científicos dele, que é uma pena. Aqui nós temos um telescópio Poder, de 15 centímetros, e aqui a famosa cúpula do CEAMIG, que até então existia uma verba que era destinada a fazer uma cúpula aqui, só que nosso amigo Frei Rosário, que morava aqui, que era, vamos dizer assim, o dono aqui, o cara que mandava aqui na Serra da Piedade, ele pediu um dinheiro emprestado, falou que devolveria esse dinheiro. Esse dinheiro nós nunca vimos a cor dele, e ficamos sem cúpula, e ele construiu lá as coisas que ele pediu. Mas ele teve uma participação importante na nossa vida depois, aí, vou contar aqui. Aqui está o Observatório da Serra da Piedade, para quem não conhece. É um refletor da Zeiss, 600 milímetros. Né? Ele veio, segundo o que me consta, né, me contaram, é que ele veio uma troca de dívida de guerra, né, da Alemanha Oriental, quer dizer. E em troca de café. E ali era a cúpula do
15 centímetros. Né? Aqui está uma outra visão do observatório, e aqui a cúpula que nós nunca operamos lá dentro. Aí está o telescópio. Então, só para registrar essas partes mais históricas aqui. Aí, eu assumi a presidência do CEMIG em 1985, e em 1986 nós fizemos observações do Halley para o público, lá no Museu de História Natural da FMG, e era cobrada uma entrada, né? E toda essa arrecadação de dinheiro lá, ela foi, apesar de ser um convênio com o FMG, uma parte foi para o FMG, outra parte veio para o CEMIG, e esse dinheiro foi importante para a gente iniciar as obras lá para o nosso observatório, que até então não tinha onde ser construído. Aí, em 1989, nós fizemos contato com o Frei Rosário, aquele mesmo que pediu dinheiro e não devolveu, né? Que Deus o tenha. E ele conseguiu um contato com um cara lá da mineração, lá tem uma mineração do lado, e esse cara cedeu para a gente lá aquele terreno mais embaixo que eu mostrei para vocês. Em 91 nós fizemos o levantamento celular e conseguimos fazer um contrato de comodato com a mineração. E a partir de 91 nós começamos a construir a estrada, a retirada de pedra. Foi um negócio assim, a primeira vez que eu fui lá, deu vontade de voltar, né? Porque um local que não tem acesso, cheio de pedra, o que eles vão fazer aqui, sem dinheiro? Mas com o dinheiro do Halley, por isso que eu falo que esses objetos celestes influenciam na Terra. Né? Então, é um dinheiro que veio do céu, esse Halley trouxe um dinheirinho para nós aí, que foi a pontapé inicial aí para a gente começar a construir o observatório nosso lá, né? E também muitos sócios doaram a laje, doou a parte hidráulica, o Ronan Maluf, já falecido, o Kleber Retório, também já falecido, ajudaram bastante a gente lá. Então, essa foi uma das primeiras cenas nossas lá. Lá é rocha pura, então você fazer uma fundação lá, tem que ser na picareta mesmo. Então, os sócios começaram a subir e a fazer a fundação do observatório. Aí o observatório praticamente pronto, né? Mas sem a cúpula. Tá? Isso aí nós paramos em 96, nós paramos a construção, porque acabou o dinheiro, e a gente não tinha mais o que fazer. Então, de vez em quando, a gente ia lá, levava um telescópio aqui para cima e ficava observando, nada mais do que isso. Esse aqui é um telescópio que o Marcelo Moura, que hoje é o presidente do CEMIG, ele fez, e depois da morte do companheiro dele, que era o Kleber Retório, companheiro no sentido, companheiro astronômico, né? Ele fez esse telescópio, que é um telescópio belíssimo na época, e até hoje né? É um tal Pickman de 300 milímetros. Esse telescópio era o telescópio que subiu lá para a Serra da Piedade. E aí depois nós começamos nós mesmos a construir a cúpula, né? Mas não deu certo. Bem, então, em 93, 96 ficou parado, depois, em 96, o Eduardo Pimentel assume a presidência do CEMIG, e aqui está a grande virada nossa para a gente construir um observatório que a gente conseguisse operar. Foi a venda de um meteorito, né? Nós fizemos para a Universidade de Cornell, lá nos Estados Unidos. Bem, eu não sei se vocês, se alguém tem alguém naquela época que lembra, foi a época que o meteorito ele ganhou bastante relevância de mercado, né? Principalmente depois que acharam o meteorito lá na Antártida, que veio de Marte. E esse meteorito, na verdade, esse meteorito ele caiu em 1957, passou uma grande bola de fogo em Belo Horizonte, que eu não era nascido na época, né? Me contaram, e caiu a uns 60 quilômetros ao oeste de Belo Horizonte. Várias pessoas do CEMIG viram essa bola de fogo, né? E ela
ficou lá e o pessoal fez uma expedição, até a Elizabeth colou, não, né? Ela conta que foi a primeira expedição mais científica para encontrar um meteorito aqui no Brasil. Foi encontrado esse meteorito, né, tem uma massa de 2,5 kg, e é um meteorito classificado como eucrito, que é um meteorito bem raro, até então. Bem, então esse meteorito caiu em 1957 e, em 97, a nova diretoria do CENIC resolveu colocar ele à venda. Aí nós colocamos ele à venda e, na verdade, nós fizemos um leilão na minha internet. Né? E aí eu comecei a receber ligações, recebi a ligação do maior colecionador de meteoritos. O cara ofereceu um certo valor, um valor que não nos agradou, e depois eu recebi um outro telefonema de um cara que roubou os meteoritos da BET, não sei se vocês já viram, né? Roubou o meteorito da BET lá no Rio de Janeiro. O cara me ligou falando que se eu não vendesse o meteorito para ele, eu ia morrer. Olha só o nível, cara. Eu só mandei um fuck you para ele. E depois de uns 2 dias, o pessoal da Universidade de Cornell me ligou. Nós fechamos que era um negócio mais confiável, né? Essa negociação. Nós vendemos o meteorito para ele, e lá fui eu levar o meteorito lá nos Estados Unidos, em 1997. Ainda bem que foi antes de 2001, né? Porque se fosse depois de 2001, ia ser muito difícil sair com esse meteorito aqui no Brasil. Aí esse meteorito eu levei numa sacolinha, passei uns 3 ou 4 raio-x, todo mundo perguntava: o que é isso? É uma pedra. Meteorito. Passou. Aí chegando lá em Washington, para aqui que eu vou ser preso mesmo. Aí eu passei a sacolinha assim no raio-x, aí alguma alma divina desviou o atendente lá do raio-x, ele não viu, passou, eu entrei nos Estados Unidos com o meteorito. E lá fomos nós entregar lá para o curador do museu lá de meteoritos, lá da Universidade de Cornell. E nessa época, dezembro de 96, o Carl Sagan havia falecido. E o Carl Sagan trabalhava na Universidade de Cornell. E depois que nós fizemos a entrega do meteorito, recebemos o dinheiro, eu pedi para conhecer a sala onde o Carl Sagan trabalhava. Né? Aí eles gentilmente cederam abriram a sala dele e falaram que eu era a primeira pessoa a entrar na sala depois dele ter falecido. Então foi uma satisfação, ao mesmo tempo, bem tenebrosa. Né? Mas valeu a pena a viagem. E com esse dinheiro do meteorito, gente, nós investimos em concluir o observatório e trazer um telescópio MID LX200, 12 polegadas e mais uma câmera CCD para a gente começar a operar. Em 97, poucos astrônomos amadores aqui no Brasil tinham acesso a uma câmera digital. E nós só tivemos acesso porque nós conseguimos esse dinheiro que literalmente caiu do céu. Bem, aí em 98 nós inauguramos o observatório. Está aqui a inauguração do observatório. O Eduardo Pimentel aqui, parece com o Lula. E aqui está o Henrique de Crota, a esposa dele já tinha falecido. Então tem essa placa, quem chega lá no observatório, vê lá a inauguração de 1998. E a partir de 99 nós compramos uma segunda câmera, um pouquinho maior, e essa então começou a nos permitir fazer trabalhos mais científicos, mais interessantes. Né? Bem, e paralelo a isso, surgiu dentro do grupo do CEAMIG fazer um telescópio de 24 polegadas, que é esse aqui, chamado Atlas. E esse telescópio ele começou a ser feito em 99 também, mas totalmente feito de madeira aqui, né? Num projeto por um tal de Mel Bartels na internet. Tá?
Essa aqui foi a nossa primeira CCD, com uma câmera com filtros, né? Uma câmera mais planetária mesmo, mas foi com ela que nós fizemos a primeira imagem da Sombreiro M104. Então, foi a primeira imagem digital que nós fizemos. Nós nunca tínhamos contato aí com câmeras digitais. E foi realmente um parto achar a Sombreiro lá dentro do telescópio, né? Porque é um chip muito pequeno, né? E não foi fácil, não. Então, depois de 99, nós compramos uma câmera maior, uma câmera ST7, iniciou esse projeto aqui do Atlas, e em 99 também nós começamos a vasculhar o céu para descobrir asteroides. E encontramos aí 13 asteroides em 99. Tá? E depois nós resolvemos fazer um anexo ao observatório, um roll-off, né? Concluímos em 2001. Aqui está a câmera ST7, que é uma câmera mais interessante na época, né? Aqui a comparação do primeiro chip que nós compramos, que era esse aqui, para o chip que é vermelho aqui da ST7. Então, um chip bem maior, 4 vezes maior a área dele. Mas nem se compara aos chips de hoje. Esse aqui é um autoguia com ótica ativa, né? Melhorava um pouco a qualidade, né, das imagens. E, a partir de então, desde 99, nós começamos a se enfronhar mais nessa questão de observar asteroides, e também começamos, no ano de 2004, a fazer um survey de supernovas, né, que se chamava BRAS, né, Brazilian Supernova Search. Tá? Aqui algumas imagens nós fizemos, nós começamos a fazer imagens para astrometria de asteroides, de cometas, e aqui estão as publicações de observatórios brasileiros desde então, né? Aqui está o observatório da Sonia, com 1.500 publicações, o CMIG, que é um outro observatório que eu vou falar aqui, e esse aqui era o Bicrota, que era o 859, esse aqui, 259 publicações. Bem, aí no ano de 2004, nós começamos a fazer buscas de supernovas. O problema é que o observatório não era remoto, e nem dava para a gente controlar remotamente. Então, a gente tinha que subir no observatório, fazer uma lista de galáxias a serem imagiadas, pegar no outro dia as imagens, levar para casa, já deixar o observatório pronto para outra noite. Então, era uma viagem de 60 quilômetros e 60 quilômetros de volta, né, para você abastecer o observatório, porque não dava para controlar, nós não tínhamos internet. Então, como era o mês de julho e agosto, e lá não chovia essa época do ano, né, a gente deixava o observatório aberto a noite toda, né. A cúpula ela ficava fixa numa direção, e a gente programava através de um programa desenvolvido pelo Paulo Rogosen para pegar objetos que passassem somente na cúpula naquele momento, na fenda da cúpula, né? Então, isso aí foram as nossas primeiras descobertas, foram 2 supernovas descobertas nessa época aí. E depois eu comprei um segundo telescópio Meade LX200 e instalei ele aqui não, lá em Belo Horizonte, né, no meio de Belo Horizonte, na casa de um colega chamado Eduardo Pimentel. E eu tinha mudado para São Paulo em 2001, então a gente não conseguia mais ficar subindo no observatório da Bicrota para fazer aquelas observações. Então, precisava de um local que eu acessasse remotamente. Nós construímos na casa dele o observatório CMIG-REA. Aqui está a primeira supernova descoberta, supernova 2004 CW, e essa aqui é a segunda supernova descoberta. Isso aqui me gerou uma multa no carro. Por quê? Porque, como eu falei, eu saía de casa, levava a lista de objetos para observar lá, preparava o observatório, pegava as imagens da noite e descia.
e analisava. Aí, no outro dia, que eu voltava lá para colocar e arrumar outra lista de imagens. Né? E aí, nós achamos essa supernova, só que na época, para você confirmar uma supernova, você tinha que ter 2 imagens de 2 dias diferentes. Então, achamos essa supernova, eu imediatamente voltei para o observatório correndo, e com isso eu levei uma multa. Essa manchinha galáxia e aqui é a supernova. Essa aí foi a segunda. 2004, CZ. E esse foi o observatório, então, que nós fizemos lá em Belo Horizonte, que era controlado. Esse foi talvez um dos primeiros observatórios remotos de Minas Gerais. Ele era totalmente controlado, ficava lá em São Paulo, e era um roll-off que eu abria e fechava também automaticamente. Então, aqui está o anexo, o roll-off ao Observatório Bicrota. Aqui todas as imagens do observatório. E do lado tem uma mineração que está comendo a serra. Nós tivemos na semana passada e os caras falaram, vocês têm que sair daí agora que nós vamos fazer uma explosão. A explosão eles estão aqui do lado. Aqui. Então, todo observatório hoje está coberto de minério. Assim. Eu acho que se não fosse observatório, eu acho que esse local já estava comido pela mineração também. Oi? Tem uma garantia de segurança do observatório? Tem alguma coisa pública para não, tem não. Tem só um contrato com o Modaf, com a própria mineração. O novo está cuidando da entendeu? Eu acho que, na época, o dono da mineração, ele não vislumbrou que eles poderiam detonar isso aqui. Mas aí nós estamos aqui hoje lá. Bem, hoje, essa aqui é o Observatório Bicrota, e hoje nós temos internet lá, graças ao FDP do Elon Musk. Hoje a gente opera lá, aqui está funcionando. Funciona muito bem, vou falar que funciona. Mas, na verdade, depois que nós começamos a observar aqui, nós fomos para Belo Horizonte, depois de Belo Horizonte nós paramos, e só em 2013 nós começamos a fazer o Observatório Solir, que ficava em Oliveira. Né? Esse aqui é o símbolo lá do telescópio 640mm F4, o Atlas. Essas aqui foram as primeiras fotos dele, da montagem, né? E hoje a montagem está assim. Montagem lá, vídeo. Só que tem um problema que ainda nós não conseguimos resolver a parte mecânica dele na declinação. Uma parte bem complexa. Termo mecânico. Mas ele funciona perfeitamente visualmente. Né? A gente observou cores na nebulosa do Órion, cores em cometa. É um outro nível de observação, né, com um telescópio desse tamanho. Então, nessa nova fase do observatório, eu levei para lá esse telescópio C8. Nós fizemos aqui uma mistura com uma montagem MIT. E esse telescópio lá vai estar com Hiperstar, vai funcionar em F2. Mas ainda não está funcionando. E aqui, a nossa fase lá no Sonia, que nós começamos lá em 2013. Eu e o João Ribeiro, que era o meu antigo sócio, ele construiu a parte do edifício do observatório e eu forneci os equipamentos. Na verdade, na época, em 2013, eu fui assim, gentilmente convidado a sair da minha empresa e aí eu, com fundo de garantia, eu peguei e investi no observatório uma parte dele.
Então, oi? Então, uma parte, porque o espelho do telescópio ele foi encomendado para o Santo Colette em 2009. E ele ficou parado lá uns 4 anos, sem saber o que ia fazer com um espelho de 450 milímetros f2.9, que é o tamanho do espelho, sem saber onde ia colocar. E apareceu essa oportunidade com o João Ribeiro. Ele já morava em Belo Horizonte, ele foi para Oliveira. E então a gente juntou-se aí. Ele fez a parte do edifício e eu fiz a parte do equipamento e da técnica, né, para utilizar. E aí, então, um belo céu que tinha lá. Né? E aí o telescópio na sua função de survey. Então, esse observatório, gente, ele foi criado para fazer survey para achar objetos, asteroides próximos da Terra, no hemisfério sul celeste, né? Porque o hemisfério norte celeste já tinha grandes surveys, e aqui no hemisfério sul tinha um survey que funcionava na Austrália, e ele terminou com questões aí de verba, não sei qual foi o problema dele, lá de Side Springs. Ele terminou em 2013, em julho, e nós começamos a fazer survey do hemisfério sul, survey é busca, né? Em 2013, né? Final de 2013. Então, basicamente, o SONIR foi, durante alguns meses, foi o único observatório no hemisfério sul a fazer busca de asteroides próximos da Terra. Esse aqui é um exemplo clássico de uma noite que nós estávamos lá fazendo buscas ao longo aí de regiões que a gente pré-escolhia. Toda a operação do observatório é via internet. Então, a gente fazia a programação do observatório, os campos a serem observados eram enviados lá para o observatório e, automaticamente, através de um programa de agendamento, ele fazia o agendamento durante a noite. E no outro dia a gente pegava as imagens e fazia as análises aí de objetos. Bem, e na época depois surgiram outros esforços aí no Brasil, como o próprio Rovossi, foi o cara que desenvolveu o software para nós lá, chama de SkySift, que era um software que detectava os objetos que ficavam andando nas imagens. Né? Tinha o SONIR, tinha o ORCA, que é do Leonardo Amaral, e outros observatórios, um aqui em Caruaru, outro no campo de Goitacazes, e um observatório impactou no Observatório Nacional, que também fazia esse trabalho, e também a Bramon, com o trabalho de meteoros. Então, aqui estão os dois. Nós começamos primeiro com esse telescópio, e depois adquirimos da Celestron esse segundo telescópio. Então, nós tínhamos dois observatórios, dois telescópios dentro do observatório que ficavam buscando asteroides próximos da Terra. Esse maior aqui, ele ficava responsável por encontrar objetos mais lentos e mais fracos. E esse telescópio aqui, como ele tinha um campo maior e era um telescópio menor em termos de diâmetro, ele ficava observando, detectando objetos mais rápidos e que estivessem mais próximos da Terra. Então, esse T1 aqui, ó, é o 0,45 milímetros, 450 milímetros, campo de 2,6 graus quadrados, e esse aqui é um telescópio RASA, da Celestron, que é um f2.2, e ele 280 milímetros, um campo bem maior do que o Latitude. E o software desenvolvido todo pelo pacote aí do Paulo Rovossi. Tá? E desde então foram descobertos 50 asteroides próximos da Terra. E desses 50, 8 são considerados asteroides, são classificados. Eu não gosto muito dessa classificação, porque ela chama demais atenção, mas é assim que é chamado, asteroides potencialmente perigosos, os famosos PHAs.
Um foi o 2016, que é A2, ele passou a 81 mil quilômetros da Terra, em 28 de agosto de 2016. O segundo, que deu bastante repercussão, inclusive na NASA, que eu vou explicar daqui a pouquinho, foi considerado o maior anel a passar mais próximo da Terra e do céu. E também foram descobertos 9 cometas durante esse período até hoje. E durante vários anos foi considerado o programa mais produtivo depois dos programas financiados pela NASA dentro de descoberta. Esse aqui foi o cometa, o segundo cometa que nós descobrimos. É o cometa que recebe o sobrenome da pessoa que o descobriu. No caso aqui, esse aqui, o C2014-E2, ele tem o nome de Jacques, não porque eu quero chamar ele de Jacques, é porque existe essa regra na União Astronômica Internacional de dar o sobrenome do descobridor para o cometa. Tá? Então, por exemplo, se o Marcelo Zurita for descobrir o cometa, vai chamar cometa Zurita. E assim por diante. Tá? A gente não identifica que é uma cometa. Então, o primeiro cometa que foi descoberto, o cometa Sonia, a gente parecia que era um asteroide. A gente reportou ele como um asteroide, mas outros observatórios maiores detectaram que ele era um cometa. E pelo fato da gente não ter identificado na primeira observação que era um cometa, a gente não dá o nome do cometa para o descobridor, e sim para o observatório. Mas está valendo, né? E todos esses cometas, pelo menos dos 9 cometas que foram descobertos, 7 cometas a gente recebeu um prêmio, porque existia um prêmio chamado Edgar Wilson Award, que dava um prêmio aos amadores em dinheiro e uma placa nessa comemoração. Esse Edgar Wilson foi um magnata que faleceu, e lá dentro do inventário dele, ele deixou falando que essa grana aqui é para o pessoal, os amadores que descobrissem cometas. Então, todo ano a gente descobria 1 ou 2 cometas por ano, e a gente recebia um dinheiro que foi fundamental para a operação observatória, que é uma operação que a operação no dia a dia é barata, desde que não estrague nenhum equipamento. Mas quando estraga, é um estrago mesmo nas finanças. E esse aqui foi o primeiro asteroide próximo da Terra descoberto no Brasil. Foi o 2014, KPA4, que também é um PH. É um asteroide potencialmente perigoso, foi descoberto no dia 20 de maio de 2014. Então, aliás, eu não falei, mas o primeiro objeto que nós descobrimos foi um cometa, não foi um asteroide, como foi desenvolvido como observatório. Essa aqui é uma publicação da NASA, falando aí sobre o 2019 OK, tá? E depois aí o pessoal aí esqueci, o BuzzFeed, né? Tem um site chamado BuzzFeed, eles fizeram uma reportagem com a NASA pedindo todos os e-mails que circularam na NASA sobre esse asteroide. Né? Então, como a NASA ela tem que obedecer à lei lá de transparência, eles reportaram todos esses e-mails, e um dos e-mails falava o seguinte: um absurdo, um telescópio pequenininho desse descobrir, nós com um monte de telescópio aqui, nós não descobrimos nada. Né? Por que eles descobriram aqui? Aí cada chefe de cada survey teve que ir lá justificar o porquê, e muitos deles tiveram que mudar o seu software, parâmetros de software, por causa dessa descoberta. Então, foi uma descoberta que repercutiu muito dentro da NASA, né? E tanto é que repercutiu que uma das sondas que vai ser lançada em 2026, a New Surveyor, ela só saiu do papel por causa desse asteroide. Eles usaram esse asteroide como alavancador, né, de verbo para projetos saindo do papel.
foi um estrago bacana. Bem, então, os programas que foram todos executados, gente, foram o BRAS, o Brasil Supernova Search. Aqui nós descobrimos 15 supernovas, ele não existe mais. O SONIA, que é o Observatório Austral para a Pesquisa de Asteroides próximos da Terra. Tem o SONIA, né, que está um próximo. Então, SONIA, que até hoje nós estamos em operação. O SONIA hoje não está mais em Oliveira, nós voltamos para o local original, que é a Serra da Piedade, porque não dava mais para ficar lá em Oliveira, por diversas questões. E também o BRATS, que é o Brazilian Transient Search, que é busca de transientes. E outros trabalhos que a gente fez também foi com o Bramon e com observações de ocultações de objetos transnetulianos. Bem, então, resumo da descoberta de todos os programas. Foram 15 supernovas, 50 asteroides próximos da Terra, 52 asteroides do cinturão principal, 9 cometas, 3 novas na nossa galáxia, né? 2 novas na Lua de Magalhães, 51 transientes não caracterizados, 2 chuvas de meteoros Cobramon e 3 estrelas variáveis. Esses 51 transientes aqui, transiente, como o próprio nome diz, é um objeto transitório, né? Ele surge de repente e depois ele pode aumentar o brilho e apagar de vez, como por exemplo, uma supernova, uma nova. Mas então, esses transientes que não foram caracterizados, ou seja, eles não foram classificados, é porque a gente não tem acesso a telescópios com espectro, né, para fazer esse tipo de classificação. Então, a gente ficava sempre dependendo de alguém no exterior, pegou vontade de fazer uma imagem daquele transiente e, através do Facebook, eu consegui fazer convencimento de alguns astrônomos aí para fazer, por exemplo, a classificação dessas novas aqui que foram classificadas, mas 51 aqui, objetos, a gente não tem noção do que objetos são. Né? Se é uma nova, se é uma estrela variável cataclísmica, etc. Então, ficaram perdidos aí essa classificação. E esse aqui são imagens de alguns cometas que nós descobrimos. Parece que tem uma mosquinha, né? Mas esse aqui é o primeiro cometa periódico que foi descoberto aqui no Brasil. Né? Foi 2015, um cometa periódico que tem 7 anos de período. Deve estar por voltar agora. E aqui o cometa Jacques 2014-2, que tirou essa belíssima foto. Foi o austríaco Michael Jager. Tirou essa foto daquela nebulosa que é coração e alma, né? Tá? Bem, e qual que é o futuro? Esse é o tema da palestra agora. E observações visuais? Agora, gente, o que eu vou falar aqui é uma opinião própria, não quer dizer que eu estou falando o que vai acontecer mesmo, uma opinião própria, tá? Percepção da minha experiência. Sim? Pergunta. Tá. Bem, então, a observação ela vai ser importante, as observações visuais dos amadores, né? Principalmente nas áreas de variáveis e cometas. Tá? Principalmente na área de cometas. Okay? E observações com câmeras digitais e espectroscópios. Bem, hoje nós já temos concorrência aí para vasculhar o céu, o Catalina Survey, que fica lá no Arizona. Nós temos o Burn Stars, que fica no Havaí. Nós temos o Atlas, que hoje são 4 observatórios, 2 no Havaí, um no Chile e o outro na África do Sul. Tem um Dark Energy Survey, câmera que de vez em quando funciona. E a partir do ano que vem, já está terminando agora vai começar a parte de comissionamento do observatório.
nós vamos ter aí o Large Synoptic Telescope, o LSST, chamado de Very Rubin Observatory, que vai realmente mudar essa questão aí de imaginamento do céu. Tá? Então, aqui está a câmera digital do LSST, né, imensa. Aqui a troca de filtros, como é que vai ser? O LSST vai fazer imagens em vários filtros diferentes, né? Essa aí é o mecanismo de troca do LSST. Outra imagem mostrando aqui como é que detecta, dependendo do comprimento de onda de cada filtro, né? Como é que você tem a visão de um determinado objeto, no caso aqui uma galáxia. Né? Aqui os comprimentos de onda dos filtros aí do LSST. Aqui o diafragma de abertura do LSST. E aqui o tamanho do campo do LSST comparado com o tamanho da Lua. Vocês podem ver que vai ser um telescópio de 8 metros, embora ele tenha uma obstrução muito grande, é um telescópio de 8 metros que vai pegar, cada imagem que ele fizer vai pegar essa região do céu. Né? Então eles vão, o limite dependendo do tempo de exposição que o LSST rodar, vai chegar na magnitude 24, 24,5. E aqui vão ser as regiões mais visitadas ele vai ter dois modos aí de operação, um modo fast, um modo mais lento, e aqui vão ser as regiões que vão ser mais visitadas durante esses 10 anos que o LSST está planejado operar. Então, a duração de 10 anos vai ter 2 visitas por noite, com exposições de 15 segundos por filtro, survey de 10 mil graus quadrados a cada 10 noites para cada filtro, magnitude de 24,5, a saturação dele, em função de cada filtro, por volta aí de magnitude 15, 16, ou seja, todo objeto que for mais brilhante do que magnitude 15, ele vai estar saturado no LSST. O total do céu a ser explorado é 30 mil graus, ou seja, mais ou menos 3/4 do céu disponível. 90% do tempo no modo fast, 10% no tempo mais profundo. Vai ser possível atingir até a magnitude 27,5 se as imagens forem empilhadas. Previsão de mapear mais de 20 bilhões de galáxias e previsão de uma base de dados de 30 trilhões de observações de 40 bilhões de objetos. E, assim como o LSST, outros esforços aí vão sendo monitorados, de tal maneira que a gente vai ter vários observatórios tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte, vasculhando o céu a noite toda, em diversas latitudes e longitudes aqui. Né? Esse New Survey que eu falei, que foi selecionado após o 2019 OK, né, é um telescópio que vai ser colocado principalmente para observar uma região mais interna aqui da órbita da Terra. Né? Da Terra a gente consegue observar essa região externa, e esse telescópio é um telescópio ultravermelho, então ele também não pode ver a cor do Sol, assim como o James Webb, mas ele vai ter um anteparo lá, né? E ele vai vasculhar essa região interna aqui da órbita da Terra. Bem, então, pontos a explorar para descobertas de amadores, principalmente. Períodos de lua cheia, os observatórios tendem a diminuir a sua operação por causa da Lua. E, coincidentemente ou não, as nossas maiores descobertas foram durante o período de lua cheia. Períodos de tempo ruim no Chile. É raro, mas acontece. Lá tem 330 noites por ano de tempo bom. Né? E o LSCT, ele satura próximo a magnitude 16. Ou seja, alvos abaixo, vai ser mais brilhante do que a magnitude 16, eu não sei como eles vão fazer, se eles vão ser colocados à disposição ou não. Uma pergunta. Então, o que os amadores necessitam para continuar na pesquisa? A primeira, a segunda e a terceira coisa é motivação. Não, vai sobrar. Eu sempre ouvi falar que o Pan-Stars, quando ia funcionar, acabava nós. Nós continuamos descobrindo as coisas. Motivação. Bastante motivação.
equipamentos bons com câmera com alta eficiência quântica, montagens confiáveis, filtros fotométricos, espectroscópios. Aqui eu queria falar o seguinte: os melhores candidatos a se tornarem astrônomos amadores que produzem alguma coisa para a ciência são os astrofotógrafos, porque eles já têm equipamentos bons, né? Eles já têm a técnica de imaginamento e é o pessoal mais provável de conseguir fazer alguma coisa em termos científicos. Não que outros não consigam, mas é uma turma mais possível de fazer. Tem tempo disponível, céus pouco poluídos, cada vez mais acesso a telescópios remotos. Outra coisa também que é importante a gente ter acesso a computadores e principalmente com GPUs, ou seja, as centrais de processamento gráficos, que são aquelas placas que o pessoal de game utiliza, né, para fazer, elas vão ser muito utilizadas aí futuramente para processar muitos dados, tanto para modelagem de inteligência artificial, e hoje nós já temos softwares que utilizam GPUs para isso. Né? Estar preparado tecnicamente, softwares e hardwares, investir em automação, e, principalmente, gente, participar de programas de colaboração amadores com profissionais. Isso aqui é uma via de mão dupla, né? Tanto os profissionais têm que procurar os amadores e também os amadores procurar os profissionais se colocando à disposição para fazer algum projeto aqui. Né? Então, coisa fundamental é ter céu bom, né? E alguns amadores estão investindo em ter telescópios remotos em céu bom. Esse aqui é um caso de um grupo de amadores, é uma ideia aí, que eles fizeram um condomínio lá na cidade de Munhoz, que fica no sul de Minas, e construíram esses telescópios, esses observatórios aqui com holofotes, né? Juntaram dinheiro e construíram esse, que é uma boa solução, fica mais barato um telescópio remoto e ficam tendo acesso aí a um céu muito bom, sempre que a noite estiver boa. Aí um desses telescópios que está lá dentro desse observatório, fica lá em Munhoz, no sul de Minas. Né? E para finalizar aqui a minha parte aqui da defesa planetária, né? Hoje nós ainda fazemos busca de asteroides, cada vez vai ser mais difícil encontrar asteroides para esses urgentes. Então o amador não vai ter trabalhos aqui de buscar, mas sim de continuar rastreando e principalmente essa parte aqui de caracterizar asteroides, que é uma parte meio que falha ainda na defesa planetária. Ou seja, o que é caracterizar o asteroide? É você determinar qual que é a formação dele, né? Determinar o tamanho mais preciso e determinar, por exemplo, outras características físicas, como, por exemplo, rotação dos asteroides. Então, nós estamos deixando de um tempo nosso de buscar asteroides para fazer esse tipo de trabalho. Né? Então, a gente não vai ficar desempregado. A gente vai ter um outro trabalho que vai ser tão nobre como esse trabalho de buscar asteroides. Tá? Aqui nós temos uma lista de objetos, sempre que vão ter aqui uma classificação mais alta, menos alta, média, para obter informações. E se você não tiver observatório, se você não tiver equipamentos, você pode participar também de algum programa de ciência cidadã, como, por exemplo, isso aqui, ó, The Taylor Minor Planet. Alguns astrônomos aqui, amadores, participam, como, por exemplo, a Nicolini, já descobriu até 2 asteroides lá. Foi, Nicolini? E, então, é um programa que você pode participar também aí. E a gente também faz a divulgação, esse é o último slide, faz a divulgação tanto do observatório, quanto das nossas atividades, como coisas de astronomias, nosso canal aí, Astronews. Se vocês quiserem assinar aí, vão dar o nosso prazer. De toda segunda-feira a gente tem uma resenha aí para a gente conversar algum assunto de astronomia. Né? E sejam bem-vindos ao canal. E como diria o nobre poeta Zé Ramalho,
No mais, estou indo embora. Oh.